O ano é 1940. O ar sobre a França está pesado com o cheiro da derrota, de borracha queimada e cordite, e algo mais sutil, mas mais penetrante: o gosto metálico do medo. Paris, a cidade-luz, foi apagada. Botas alemãs ecoam nas paralelepípedos dos Champs-Élysées. A suástica pende do Arco do Triunfo. A França não está apenas ocupada, está humilhada, fraturada, paralisada. Seu governo capitulou. Seu exército está dissolvido ou preso. Seu espírito, parece para muitos, está quebrado. Mas nas sombras, nos cantos quietos das aldeias, nos sótãos de apartamentos anônimos e nos corações de pessoas comuns, um tipo diferente de batimento cardíaco começa a agitar. É fraco, hesitante, aterrorizado, mas está lá. Este é o nascimento da resistência. E para este mundo crepuscular e perigoso, surge uma figura tão improvável, tão desafiante de todas as convenções da sua época, que sua história se torna uma lenda tecida com fios de coragem, sacrifício e uma verdade fundamental. Na luta pela liberdade, a arma mais poderosa muitas vezes é uma identidade inventada. Nos primeiros meses da ocupação, a resistência não era um exército uniformizado. Era um sussurro. Era um olhar trocado entre dois estranhos em uma fila de racionamento. Era um boletim manuscrito, copiado à noite e passado de mão em mão. Era o ato solitário de desenhar um V de vitória em uma parede. Os nazistas e seus fantoches da França de Vichy controlavam as ruas, as estações de rádio, os jornais, o alimento. Eles ditavam a verdade. A resistência, então, precisava operar na única esfera que ainda não podia ser totalmente controlada: a da mentira. A clandestinidade era, por definição, um reino de identidades falsas, de histórias de capa, de documentos forjados e de nomes emprestados da morte. Homens se tornaram outros homens. Judeus se tornaram católicos. Pilotos aliados se tornaram camponeses surdos e mudos. Mas o disfarce mais radical, aquele que desafiava não apenas a vigilância da Gestapo, mas os próprios alicerces da sociedade, pertencia às mulheres. Para mergulhar no coração da máquina de guerra da resistência, frequentemente dominada por estruturas hierárquicas e operações militares vistas como assunto de homens, algumas mulheres perceberam que sua maior camuflagem não era uma peruca ou um passaporte falso. Era se transformar em um homem. E é aqui que encontramos nossa protagonista, cuja história encapsula essa transformação extrema. Seu nome de nascimento era Marie-Louise Cloarec. Mas para a história da resistência, e para os homens da rede de espionagem e sabotagem com a qual ela operou, ela era Claude. Nascida em 1913, na Bretanha, Marie-Louise era, por todos os relatos, uma mulher comum antes da guerra. Ela trabalhou como secretária. Sua vida seguia os trilhos previsíveis de uma jovem mulher da classe trabalhadora francesa. A guerra desarrumou tudo, o que levou uma mulher como ela a não apenas se juntar à resistência, mas a adotar uma identidade masculina para fazê-lo. As motivações eram um caldeirão, um profundo patriotismo ferido, um ódio visceral à injustiça da ocupação, a perda de entes queridos e, talvez para algumas, uma busca por uma liberdade de ação que a sociedade da época simplesmente não concedia às mulheres. Para se tornar Claude, a transformação de Marie-Louise foi meticulosa e total. Começava com o físico. Ela cortou o cabelo curto, na prática e sem estilo masculino da época. Ela achatou deliberadamente seu peito com ataduras apertadas, um ato não apenas de disfarce, mas de constante desconforto físico. As roupas eram as de um trabalhador ou um estudante modesto. Calças largas, camisas de algodão grosso, um casaco surrado, um chapéu puxado sobre os olhos. Ela praticou seus maneismos, a forma de andar, com passos largos e decididos, a maneira de sentar, com as pernas afastadas, o gesto de acender um cigarro, até a forma de cuspir no chão. Ela estudou a linguagem dos homens,
seus cumprimentos, seus palavrões, suas conversas superficiais sobre futebol ou concertos. Ela diminuiu o tom de sua voz, falando do fundo da garganta, em monossílabos sempre que possível. O objetivo não era ser um ator brilhante, mas ser invisivelmente comum. Claude tinha que ser um homem tão sem brilho, tão banal, que nenhum olhar da patrulha alemã ou do informante de Vichy se fixasse nele por mais de um segundo. Sua entrada na resistência provavelmente seguiu o caminho orgânico e perigoso de tantos outros. Um contato de um amigo de confiança, um ouvido atento em um café onde se falava em código, a vontade de realizar uma pequena tarefa, entregar uma mensagem, esconder um pacote de panfletos. Rapidamente, no entanto, as habilidades de Marie-Louise Claude se mostraram valiosas. Como Claude, ela podia se mover com uma liberdade que Marie-Louise nunca teria. Ela podia viajar de trem à noite sem chamar atenção indevida. Podia passar horas em bares e cafés, pontos de encontro clássicos da resistência, ouvindo conversas ou fazendo contatos, sem que sua presença solitária fosse considerada estranha. Uma mulher sozinha em certos lugares era suspeita. Um homem sozinho era apenas um homem. Claude se integrou a uma das principais redes de resistência do norte da França, a rede Johnny, ou Réseau Johnny, ligada à inteligência britânica. Esta rede, como muitas, estava engajada no trabalho mortal da coleta de informações. Eles observavam movimentos de tropas alemãs, anotavam a localização de bunkers e baterias antiaéreas, mapeavam instalações portuárias e registravam os horários dos trens de abastecimento. Cada pedaço de informação era um fragmento de um quebra-cabeça vital para os planejadores aliados em Londres. E Claude era um coletor excepcional. Com sua aparência de jovem trabalhador despretensioso, ele podia andar de bicicleta por estradas rurais perto de bases alemãs, fingindo consertar um pneu furado enquanto contava caminhões. Podia sentar em um cais com uma vara de pescar improvisada, observando os navios que chegavam e partiam. Mas a vida de Claude era um ato de equilíbrio sobre um abismo. O perigo era omnipresente e multifacetado. Havia, é claro, o inimigo declarado, a Gestapo, a polícia secreta nazista, e a temida Sicherheitsdienst, SD, cujos agentes, frequentemente fluentes em francês, se infiltravam em todos os cantos da sociedade. Uma pergunta muito específica, um documento verificado com muito cuidado, uma inconsistência na história de capa, e o jogo acabava. A tortura nas celas da Avenue Foch, em Paris, ou em prisões locais, era uma certeza, não uma possibilidade. O objetivo da tortura não era apenas punir, mas quebrar o indivíduo, extrair nomes, desmantelar redes inteiras em uma reação em cadeia de traição. E além do inimigo externo, havia o câncer da desconfiança interna. A resistência era uma tapeçaria solta de grupos, por vezes com agendas políticas divergentes, comunistas, gaullistas, monarquistas. A infiltração era comum. Qualquer novo recruta, mesmo um homem aparentemente inofensivo como Claude, era um potencial agente provocateur. Marie-Louise, dentro de Claude, vivia com o constante medo de que seu próprio disfarce fosse descoberto não pelos alemães, mas por seus camaradas. A revelação de que ela era uma mulher poderia ser vista como uma dupla traição, uma mentira fundamental dentro de uma organização construída sobre uma confiança mortalmente frágil. O risco não era apenas a expulsão, mas a execução sumária por parte da própria resistência, que não podia dar-se ao luxo de sentimentalismos. O peso psicológico era esmagador. Marie-Louise não podia ser ela mesma com ninguém. Ela não podia relaxar, não podia baixar a guarda, nem por um segundo. Seus relacionamentos eram todos baseados em uma mentira fundamental. A intimidade, o simples conforto de uma conversa honesta, eram luxos proibidos. Ela vivia uma solidão absoluta dentro de uma multidão de conspiradores. À noite, nos esconderijos improvisados,
Ao se despir das roupas de Claude e enfrentar seu próprio corpo no espelho, ela via a pessoa por quem arriscava sua vida todos os dias, e a pessoa que ela havia sido forçada a deixar para trás. Essa cisão interna, essa duplicidade constante, exigia uma força mental que rivalizava com a coragem física necessária para transportar explosivos ou documentos secretos. Enquanto Claude começava sua perigosa dança nas sombras da França ocupada, a máquina de guerra da resistência ganhava forma. De simples atos de desobediência civil, evoluía para operações coordenadas de sabotagem. Os trilhos de trem, artérias vitais para o exército de ocupação, começavam a descarrilar misteriosamente. Depósitos de combustível explodiam em chamas à noite. Fios telegráficos eram cortados. E cada vez mais, a resistência se tornava os olhos e os ouvidos de um aliado distante, mas determinado. A Inglaterra de Winston Churchill. Era para Londres que os fragmentos de inteligência coletados por pessoas como Claude eram enviados, via operadores de rádio clandestinos cuja expectativa de vida era mensurável em semanas antes de serem caçados pelas caminhonetes de detector de rádio da Gestapo. O sucesso de Claude, no entanto, plantava as sementes de seu maior perigo. Quanto mais valiosa ela se tornava para a rede, mais ela era empurrada para o centro das operações. Mais contatos ela fazia, mais rostos ela conhecia. E na economia brutal da clandestinidade, cada rosto conhecido era um link potencial em uma corrente que, se puxada, poderia levar a Gestapo diretamente até ela. O ano de 1941 deu lugar a 1942. A ocupação apertava seu cerco. As prisões em massa, as execuções de reféns, se tornaram uma rotina horrível. A rede dentro da qual Claude operava não era uma exceção. O vento começou a mudar. O cheiro do perigo, que sempre estivera no ar, agora ficou mais forte, mais acre. E então veio a inevitável traição. Em uma organização baseada na confiança, uma única rachadura é suficiente para desmoronar uma parede inteira. Um homem, sob tortura, ou talvez por dinheiro, ou talvez por medo, cedeu um nome. Aquele nome levou a outro. A rede de contatos começou a se desfiar. Carros pretos da Gestapo surgiram nas caladas da noite. Portas foram arrombadas. Gritos ecoaram em pátios silenciosos. A caça havia começado. E Claude, o discreto coletor de informações, o jovem homem que nunca chamava a atenção, estava agora na lista. Os caçadores tinham uma descrição. Um homem jovem, magro, cabelo escuro curto, maneiras quietas. Eles não sabiam que estavam procurando por uma mulher. Mas isso não importaria no momento da captura. A única questão era: os tentáculos da Gestapo alcançariam Claude antes que a rede pudesse avisá-lo? Antes que Marie-Louise pudesse fugir, desaparecer novamente, ou assumir uma nova identidade em um novo lugar. Em um dia aparentemente comum, enquanto Claude realizava mais uma de suas missões rotineiras de vigilância, um código de emergência, pré-combinado, chegou através de um canal de comunicação de backup. Era uma mensagem lacônica e devastadora. A loja está fechada. O gerente fugiu. Queime seus papéis. A rede havia sido comprometida. O colapso era iminente. Para Claude, naquele momento, paralisado em algum lugar entre sua identidade masculina e o surto de pânico feminino que lutava para emergir, o mundo deve ter se reduzido a uma série de ações instintivas. Onde ir? Para quem confiar? Os esconderijos eram seguros ainda? Cada rosto conhecido agora era uma potencial ameaça. Cada som de passos atrás de si podia ser o último que ouviria como pessoa livre. A pessoa conhecida como Claude tinha que desaparecer. Mas Marie-Louise Cloarec, a mulher da Bretanha, não podia simplesmente ressurgir. Ela era uma fantasma procurada dentro de outro fantasma. A fuga não era uma corrida para um lugar seguro, era uma transformação ainda mais profunda, um mergulho em uma identidade ainda mais sombria e desesperada.
As escolhas eram poucas e terríveis. Tentar chegar a uma zona supostamente segura? Procurar um passador que pudesse levá-la através dos Pirineus para a Espanha? Uma jornada traiçoeira onde as patrulhas alemãs eram o menor dos perigos? Ou enterrar-se ainda mais fundo na clandestinidade de Paris, esperando que a tempestade passasse, sabendo que a Gestapo, uma vez com o cheiro, nunca desistia? O que sabemos é que o perigo a alcançou. O véu de Claude foi rasgado. A captura, quando veio, foi brutal e final. Mas as circunstâncias exatas, foi uma denúncia, uma verificação de documentos falha, uma ponta solta em seu disfarce? São um daqueles momentos históricos perdidos nos registros fragmentados da Guerra nas Sombras. O que sobrevive é o resultado, registrado com a frieza burocrática do regime nazista. Marie-Louise Claude Cloarec foi presa. Ela havia cruzado a linha invisível, mas mortalmente real, que separava a resistência ativa da condição que os nazistas reservavam para seus inimigos mais implacáveis. Não mais um prisioneiro de guerra com direitos, mas um Nacht und Nebel, noite e nevoeiro. Este decreto, assinado pelo próprio Hitler, era projetado para fazer as pessoas desaparecerem literalmente. Sem julgamento, sem registro, sem informação para as famílias. Os prisioneiros Nacht und Nebel eram arrancados de sua terra natal e transportados para o coração tenebroso do sistema de terror nazista, os campos de concentração na Alemanha. Para Marie-Louise, a mulher que desafiou a ocupação se passando por homem, a jornada agora a levava para um inferno, onde a identidade, a humanidade e a própria esperança seriam submetidas aos testes mais extremos imagináveis. A prisão na França era apenas o prólogo. O verdadeiro capítulo de horror estava para começar, em um lugar chamado Ravensbrück. O reboque da prisão, fechado e sem janelas, parou com um solavanco final. A única luz que entrava era a que penetrava pelas frestas da porta, cortando o breu em lâminas sujas. Dentro, amontoados em seu próprio fedor, medo e suor, estavam os condenados. Entre eles, ainda vestindo os trapos surrados de Claude, agora puídos e sujos, estava Marie-Louise. O disfarce exterior, tão cuidadosamente cultivado por anos, ainda podia enganar um olhar distraído na penumbra, mas era irrelevante agora. O que importava era a fichinha de papel grampeada em seu peito, com o número e a designação. NN, Nacht und Nebel. Ela já não era uma pessoa, nem Claude, nem Marie-Louise. Era um corpo a ser transportado, um problema a ser eliminado, uma testemunha a desaparecer no nevoeiro. A viagem até a Alemanha foi um pesadelo de dias e noites indistintas. O rangido dos trilhos, o choro abafado, o silêncio aterrorizado, a parada abrupta para que os guardas jogassem um balde de água e um punhado de nabos crus para dentro do vagão. Quando as portas finalmente se abriram, foi para revelar não uma paisagem, mas uma geometria do horror. O ar gelado da Pomerânia, em 1943 ou 1944, o próprio tempo se tornara um conceito elástico para os NN. Cortava como uma lâmina. E à frente, estendendo-se até onde a vista alcançava, cercada por arame farpado eletrificado e torres de vigia, estava Ravensbrück. Ravensbrück não era um campo de extermínio como Auschwitz, com suas câmaras de gás industriais. Era algo talvez ainda mais sinistro em sua intenção. Um campo de concentração para mulheres. Fundado em 1939, era apresentado ao mundo exterior como um campo de trabalho educacional. Na realidade, era um laboratório da desumanização, um moedor de carne e espírito, onde a SS testava os limites da crueldade e da resistência humana. Aqui, prisioneiras políticas, testemunhas de Jeová, ciganas, prostitutas e mulheres como Marie-Louise, rotuladas como terroristas, eram reduzidas a números e submetidas a um regime de fome, trabalho escravo, experimentos médicos bárbaros e violência casual. Para Marie-Louise,
a chegada foi o desmantelamento final de todas as suas identidades. O processo de Entmenschlichung, desumanização, era metódico. Primeiro, a triagem. Os médicos da SS, com luvas de couro, examinavam os corpos nus com um olhar clínico e desdenhoso. Qualquer sinal de fraqueza, doença ou idade avançada poderia significar a seleção imediata para a enfermaria, um eufemismo para a morte por injeção letal ou fome. Marie-Louise, jovem e ainda fisicamente resistente, foi considerada arbeitsfähig, apta para o trabalho. Em seguida, veio a depilação total do cabelo do corpo. Os cabelos curtos de Claude, seu último resquício de controle sobre sua própria aparência, foram raspados até o couro cabeludo por mãos brutais. O uniforme listrado de prisioneira, fino e puído, substituiu as roupas de homem. Nos pés, sapatos de madeira ou trapos que não impediam a geada. E então, o número. Um ferro aquecido, ou uma agulha com tinta, marcou na pele de seu braço uma sequência de dígitos que, dali em diante, seria sua única identidade válida. Quando o guarda da SS gritava 75.402, 705.402, por exemplo, era ela quem devia responder correndo, sob risco de uma coronhada no rosto. A rotina diária era uma máquina de esmagar almas. O despertar antes do amanhecer, ao som de apitos estridentes, a appel chamada interminável, onde as prisioneiras tinham que se alinhar por horas, sob chuva, neve ou sol, enquanto os guardas contavam e recontavam, buscando qualquer pretexto para a punição coletiva. Depois, a marcha para os lugares de trabalho escravo. Ravensbrück tinha fábricas satélites, como a Siemens, em Halske, onde as mulheres trabalhavam 12 horas por dia, montando componentes eletrônicos com mãos trêmulas de fome e exaustão. Outras eram enviadas para escavar trincheiras, carregar pedras ou trabalhar nas terríveis plantações do campo, onde a terra era pobre e os guardas ricos em brutalidade. A fome era uma presença constante, uma dor aguda que corroía o corpo e a mente. A ração diária era uma fatia de pão duro de serragem, uma tigela de sopa, água suja com cascas de batata e nabo, e às vezes, uma pitada de margarina rançosa. A luta pela sobrevivência se tornava animal. Amizades eram perigosas, pois a perda de alguém era uma nova ferida em uma alma já tão machucada. Mas era também nas amizades que residia o último fio de humanidade. Marie-Louise, em meio àquele inferno, encontrou outras mulheres da resistência francesa. Elas se reconheciam por um olhar, por um sotaque abafado, por um fragmento de uma canção patriótica cantarolada no ouvido enquanto cavavam. Juntas, formavam uma micro-resistência dentro do campo. Compartilhavam migalhas, apoiavam as que estavam à beira do desfalecimento durante a appel. Transmitiam informações sussurradas sobre rumores de avanços aliados. Qualquer coisa para alimentar a chama tênue da esperança. Aqui, a identidade de Claude era irrelevante. Não havia homens ou mulheres no sentido social em Ravensbrück. Havia apenas Häftlinge, prisioneiros, e Aufseherinnen, guardas mulheres. As guardas, muitas vezes recrutadas de forma voluntária e treinadas para serem tão cruéis quanto seus colegas homens, eram um estudo à parte na brutalidade banal. Mulheres como Dorothea Binz, a temida Oberaufseherin, cujo prazer era açoitar prisioneiras até ver o osso, ou Irma Grese, que mais tarde aterrorizaria Auschwitz, percorriam os blocos com chicotes e cães pastor alemão. A violência sexual, os espancamentos e a humilhação eram ferramentas cotidianas de controle. Para Marie-Louise, que havia lutado por liberdade, a prisão em um universo totalmente feminino comandado por uma perversão do poder feminino deve ter sido uma ironia profundamente amarga. O inverno em Ravensbrück era uma sentença de morte adicional. O uniforme de algodão fino não protegia do frio siberiano. Os sapatos de madeira congelavam nos pés.
A pneumonia e a tuberculose dizimavam as fileiras. Os corpos, já esqueléticos pela fome, queimavam suas últimas reservas tentando se aquecer. As Revier, enfermarias, eram antessalas da morte, superlotadas, sem medicamentos, onde as doentes eram deixadas para morrer, ou pior, selecionadas para os experimentos médicos. Estes eram uma especialidade de Ravensbrück, sob a supervisão do Dr. Karl Gebhardt, médico pessoal de Himmler. Prisioneiras eram usadas como cobaias para testar sulfonamidas, simulando feridas de guerra ao serem injetadas com bactérias como Streptococcus e gangrena gasosa, e depois submetidas a cirurgias experimentais horríveis, sem anestesia. Outras eram submetidas a esterilizações em massa. A ética médica havia sido substituída pela curiosidade sádica e pela busca por méritos perante a hierarquia nazista. Marie-Louise, por sorte ou por resistência física teimosa, evitou os blocos experimentais. Mas testemunhar as colegas que voltavam deles, com membros putrefatos, alucinadas de dor ou simplesmente desaparecidas, era uma tortura psicológica constante. A cada dia, a pergunta não era se você morreria, mas como e quando. A morte estava em toda parte. Nos pátios, onde corpos eram empilhados como lenha. Na fumaça constante que saía do crematório, carregando o odor adocicado e nauseante de carne humana queimada. Nos olhos vazios da mulher ao seu lado, na fila da sopa, que na manhã seguinte já não respondia ao chamado do número. E, no entanto, mesmo neste abismo, a centelha da resistência não se apagou. As mulheres francesas de Ravensbrück, junto com polonesas, tchecas, russas e alemãs antinazistas, mantiveram uma rede de solidariedade surpreendentemente eficaz. Elas sabotavam o trabalho nas fábricas, introduzindo erros minúsculos e quase indetectáveis em componentes de rádio. Passavam informações cruciais para o exterior através de prisioneiras com privilégios raros, como as Schreibstube, secretárias do campo, que tinham acesso a papéis. Em 1944, quando a guerra claramente se voltava contra a Alemanha, a resistência interna até planejou uma revolta, que foi tragicamente descoberta e afogada em sangue, levando à execução de suas líderes. Para Marie-Louise, cuja resistência fora uma luta ativa, pela ação, este novo tipo de resistência, a resistência da pura perseverança, do ato de não morrer hoje, de manter um fragmento de dignidade sob o chicote, deve ter exigido uma coragem de uma ordem completamente diferente. Não havia explosivos para plantar. Apenas a vontade de não explodir internamente. Não havia mensagens para passar. Apenas a mensagem silenciosa transmitida pelo simples fato de permanecer viva e com uma centelha de humanidade nos olhos. Os meses se arrastaram, marcados não por calendários, mas pela progressão da própria degradação. A notícia do desembarque da Normandia, em junho de 1944, chegou como um sussurro eletrizante através dos blocos. A esperança, uma emoção perigosa e quase esquecida, voltou a latejar. Mas com ela, veio uma repressão ainda mais feroz da SS, determinada a eliminar evidências e testemunhas antes do colapso final. As execuções sumárias aumentaram. As câmaras de gás, uma pequena instalação construída em Ravensbrück, no final da guerra, trabalhavam sem parar. O campo, projetado para 6.000 pessoas, abrigava mais de 40.000 esqueletos ambulantes. A superlotação, a epidemia de tifo e a fome tornaram-se armas de destruição em massa. Marie-Louise Cloarec, a mulher que foi Claude, tornou-se uma sobrevivente entre milhares à beira da morte. Seu corpo era agora um arcabouço de ossos cobertos por pele pálida, marcado pelo número, pelos piolhos, pelas feridas que não cicatrizavam. Sua mente se agarrava a quê? Talvez à memória da Bretanha, do cheiro do mar. Talvez ao rosto de um ente querido, cada vez mais difícil de visualizar. Talvez apenas ao instinto animal básico do próximo suspiro.
O inverno de 1944-45 foi o mais cruel de todos. A Alemanha estava sendo esmagada entre duas frentes. O som distante dos canhões soviéticos, avançando do leste, começou a ser ouvido como um tambor de libertação. E também de terror, pois os rumores sobre a vingança do Exército Vermelho aterrorizavam tanto quanto a SS. No caos dos últimos dias, com a SS tentando evacuar o campo e forçar as prisioneiras em marchas da morte para o interior do Reich, a linha entre vida e morte tornou-se tênue. Em meio ao pandemônio de gritos, tiros e sirenes, Marie-Louise, com a força que só os condenados conhecem, se agarrou à vida. O dia 30 de abril de 1945 chegou. Em Berlim, Hitler se suicidava em seu bunker. Em Ravensbrück, a guarda começou a se dissolver. Na manhã de 2 de maio, um silêncio surreal pairou sobre o campo. Os portões principais, sempre vigiados, estavam abertos. Das torres, nenhum tiro. As primeiras patrulhas do Exército Vermelho, cautelosas e chocadas com o que encontravam, entraram em Ravensbrück. A libertação para aqueles que ainda estavam vivos não foi uma explosão de alegria. Foi um despertar lento e doloroso de um coma. Os corpos estavam tão destruídos que muitos não conseguiam comer a comida dos libertadores. Seus estômagos haviam encolhido, e a nutrição súbita os matava. A mente, por anos treinada para a obediência absoluta e o medo constante, lutava para compreender o conceito de segurança. Marie-Louise estava entre os esqueletos viventes que vagavam pelos blocos, envoltos em cobertores, olhando para o céu com incredulidade. Mas sua jornada ainda não havia terminado. A viagem de volta para a França, para casa, foi uma odisseia à parte. Os caminhos da Europa estavam destruídos, cheios de refugiados, ex-prisioneiros e soldados. Como uma sombra, ela foi repatriada, passando por centros de acolhimento onde tentavam, com infinita dificuldade, reunir nomes e rostos. Finalmente, ela colocou os pés em solo francês. A França que ela encontrou era uma nação profundamente traumatizada, dividida entre os que haviam resistido, os que haviam colaborado e a vasta maioria que simplesmente tentara sobreviver. A euforia da libertação estava dando lugar ao difícil e muitas vezes amargo processo de reconstrução e de acerto de contas. E Marie-Louise Cloarec? O que restou da jovem secretária da Bretanha, da audaciosa Claude da Resistência, da prisioneira número 705-482 de Ravensbrück? Ela voltou para uma vida normal? Conseguiu encontrar paz? Os registros históricos sobre sua vida pós-guerra são escassos, como são para tantas heroínas anônimas. Sabemos que ela sobreviveu. Sabemos que carregou até o fim de seus dias as marcas físicas e psicológicas do campo. Sua história, no entanto, não termina com seu retorno. Ela se funde com a história coletiva de todas as mulheres da resistência que enfrentaram não só o inimigo, mas os preconceitos de sua própria sociedade, e com a história de todas as sobreviventes que trouxeram do inferno um testemunho que o mundo não poderia ignorar. O verdadeiro legado de Marie-Louise, Claude Cloarec, não está apenas na coragem de pegar em armas ou em usar um disfarce. Está na coragem infinita de ter sobrevivido a Ravensbrück e, ao sobreviver, ter se tornado uma testemunha irrefutável. Ela foi a prova viva de que a resistência francesa teve 1000 faces, inclusive a de uma mulher que, para lutar pela liberdade de seu país, teve primeiro que conquistar a liberdade de ser quem precisasse ser. E que mesmo depois de todas as identidades lhe terem sido roubadas, ela emergiu do nevoeiro, não como uma lenda sem rosto, mas como um ser humano que, contra todas as probabilidades, sobreviveu para contar.